E acontecendo, né, o ralizinho lá fora, a gente fica com o modo touro alerta aqui no Brasil. Salve amigos e amigas da Focalize, estamos aqui para mais um comentário semanal, esse espaço onde debatemos o que aconteceu de mais importante na semana e qual foi o impacto nos principais indicadores, bolsa, dólar, taxa de juros, damos uma olhada no que está acontecendo nas bolsas internacionais também. E sem antes lembrá-lo que o episódio 77 do Aposentado Rico já está no ar em todas as plataformas. E, na verdade, você já sabe, né? Estamos aí chegando no final da terceira temporada do nosso podcast. 77 episódios. Gravamos o 78 hoje para fechar o ano. Esse vai no ar semana que vem para vocês. Então, aproveitem. Deem uma olhada lá que ainda está valendo a promoção para você participar do sorteio do vinho do Aposentado Rico. Ainda dá tempo. Vai lá, assiste o vídeo, preenche o formulário e você já estará participando com a gente aqui do sorteio que será feito no início agora de 2026. E aqui, gente, eu tenho uma baita novidade para vocês. Isso aqui é uma promessa antiga e está tomando corpo agora. Está nascendo o primeiro livro digital do Aposentado Rico, como vocês podem ver aqui, Ser Rico ou Ser Livre, a filosofia do aposentado rico para uma vida verdadeira de abundância. Está em fase final, pessoal. Está praticamente pronto. No início do ano, eu já vou apresentar para vocês como você acessa esse material aqui, totalmente gratuito, para que você acompanhe e entenda definitivamente a essência do aposentado rico. E esse material aqui, ele vai ser a base para o nosso livro físico, né, que vai nascer do Aposentado Rico, ainda no primeiro semestre de 2026. Mas só esse material aqui eu tenho certeza absoluta que você vai adorar, já vai valer muito a pena. Então fique atento, tanto pelo episódio do Aposentado Rico, quanto pelos nossos materiais por aqui, através de e-mail, através de links dos vídeos, nas redes sociais. Você vai poder ter acesso gratuitamente ao livro digital do Aposentado Rico. Então, mais um presente, mais uma bela surpresa que eu queria fazer para vocês. Estará disponível em breve aqui para que vocês façam o download desse material. Muito bem, e esta semana, pessoal, o que aconteceu de importante? Quando a gente dá uma olhadinha, deixa eu colocar já o gráfico da nossa bolsa, estava com a taxa de juros aqui, vou botar o Ibov, para começar com a bolsa, que depois eu vou para a taxa de juros. Nós reparamos que aquele efeito volatilidade que vínhamos enfrentando pós o anúncio lá da candidatura do Flávio Bolsonaro, ele vai perdendo um pouco de força, um pouco de energia, como é absolutamente natural, tendo em vista a aproximação agora do final do ano. Como se sabe, geralmente a partir do dia 15 a liquidez já cai de forma bastante significativa, e a partir da semana que vem e da última semana do ano, ela realmente é muito baixa. Então, eu diria que praticamente o que tinha para acontecer de mais relevante, ao menos aqui no Brasil, já aconteceu. O volume vai cair drasticamente, mas essa queda de volatilidade ela se explica tanto pelo aspecto político, depois eu vou comentar também a questão inflacionária, e eu vou mostrar a taxa de juros para vocês, que ainda pode deixar ligado o modo touro. Né? O modo touro ativado por quê? Porque lá fora eu acredito que a gente está preparando ainda aquele ralizinho de Natal. Eu vou mostrar os gráficos do S&P e Nasdaq lá da Europa também, e tudo indica que teremos um ralizinho ainda, mesmo sendo semanas mais fracas, e esse ralizinho lá fora pode respingar positivamente aqui na nossa bolsa também. E aí eu já sou uma questão inflacionária, porque as projeções do Banco Central a partir do próximo trimestre já apontam para uma inflação trimestral de 3,2%. Ela anualizada, né? O núcleo do trimestre anualizado para 3,2%, o que já daria uma tranquilidade para o Banco Central, quem sabe, já em janeiro, retomar o ciclo de baixa da taxa de juros no Brasil, tão esperado. Né? A gente vem falando disso semana a semana,
não se sabia se seria ainda dentro de 2025, em janeiro até março, mas tudo está indicando a possibilidade de termos em janeiro a baixa de taxa de juros. Por quê? Porque também já começam a aparecer sinais de um recrudescimento do nosso PIB. A atividade, né, toda a política monetária está fazendo aquele efeito. O remédio aplicado, que é a taxa de juros, está fazendo um efeito para recrudescer a economia, mesmo com os anabolizantes que o governo tenta colocar através de crédito, mas está sendo tão forte, né, tão perverso, digamos assim, do seu ponto de vista econômico, que a economia está dando sinais, tirando o agro, já existem setores, inclusive, com projeção negativa de PIB. Então, uma inflação mais controlada, a economia recrudescendo, dá armas para que o Banco Central inicie, né, a baixa de taxa de juros. Existem alguns economistas, inclusive, que defendem a tese do duplo mandato para o Banco Central, não só sobre a inflação, mas também sobre o PIB, para que esse equilíbrio seja levado de forma mais equânime. Mas existem prós e contras para essa tese, né? Por enquanto, nós só temos um mandato de inflação, mas me parece que possivelmente a gente já tenha boas novidades em janeiro. Dá uma olhada aqui no DI 28, como nós podemos colocar já aqui no gráfico, olha só. Com o dado inflacionário que saiu, olha só, ele já recrudesceu, apesar de ter feito mais uma subidinha durante a semana, ele já cede e volta a apontar aqui para a possibilidade, quem sabe, de janeiro, as apostas aumentarem para uma baixa taxa de juros. Já o dólar, ele vem refletindo uma recuperação na moeda no mundo, né? Não só aqui na questão brasileira. Claro que aqui a questão política influenciou um pouco, mas o dólar também fortaleceu-se perante as outras moedas e voltamos aqui à faixa dos 5,54, montou aquele pivôzinho de alta, conforme eu já estava mostrando na semana passada para vocês, e isso fez com que o dólar possa estar mudando a sua trajetória. Aquele ciclo que estava descendente, ou seja, a tendência era de queda no dólar, com esta virada, esse pivô, claramente mostra que essa trajetória está trocando de lado. E aí talvez a gente comece a ter que conviver com um dólar um pouquinho mais alto. E aqui, pessoal, eu queria mostrar a nossa tese do possível ralizinho de Natal, conforme eu tinha comentado, baseado especialmente no que está acontecendo nas bolsas fora. Olha só a recuperação do S&P, já está muito próximo do topo, poderia montar aqui um pivôzinho, Nasdaq um pouquinho mais atrasado pelas empresas de tecnologias, especialmente algumas notícias em relação à Oracle, isso acabou puxando um pouco o mercado de tecnologia, está um pouco mais atrasado, mas 2 pregões de recuperação animam os investidores. Olha só a Bolsa Europeia, já na iminência de um possível rompimento, olha só, está praticamente em topo histórico, montando aqui, armando um pivô de alta, o que poderia acontecer num ralizinho de Natal. E o VIX, que é um índice do medo, também voltando aqui para a proximidade dos 15, vem caindo, conforme a gente vinha demonstrando para vocês, o que reforça ainda mais a tese da possibilidade aqui do ralizinho de Natal. E acontecendo, né, o ralizinho lá fora, a gente fica com o modo touro alerta aqui no Brasil, porque a gente pode pegar o vácuo, né, pegar o embalo. As notícias políticas, elas também acabam recrudescendo, saem um pouco da pauta, tem muita água para rolar ainda, o mercado sempre exagera, ainda não dá para saber nada em relação ao verdadeiro posicionamento, o que vai acontecer, quem será o candidato contra o Lula. Tem muita coisa ainda acontecendo, muita aliança, muito conchavo, muita conversa por trás que a gente ainda não sabe. Então, o impacto disso nos preços acaba também sendo reduzido, como vocês puderam ver aqui nos gráficos. Então, eu não me surpreenderia aí com um ralizinho mais leve, evidentemente, pela baixa liquidez, mas a gente ainda tem aí umas 2 semanas da Bolsa subindo e quem sabe tente voltar aí aos patamares acima de 160 mil pontos e feche bem, né? Já prepare o terreno para um ano de 2026 muito bom aí para a Bolsa Brasileira. Pessoal, então lembrando, você ainda pode participar lá do Quero Vinho, é só assistir lá o Aposentado Rico, preencher o formulário, conforme eu já coloquei no vídeo da semana passada.
tá valendo ainda, aproveita aqui até o final do ano para fazer isso. O livro digital do Aposentado Rico, fique atento que logo na virada do ano já vai estar disponível para vocês, para download de forma gratuita. E eu me despeço desejando um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, porque esse é o nosso último comentário de 2025, né, na semana, a partir do dia 25 a gente faz aí um pequeno recesso, e aí a gente retoma no dia 2 de janeiro aqui com vocês, já no primeiro comentário de 2026. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, um ótimo Natal, um próspero Ano Novo. Se gostarem, deem o like, assinem nossas redes e vejo vocês no próximo ano. Até lá!